Olá, acomode-se confortavelmente, feche os olhos e prepare-se para uma viagem. Hoje não contaremos carneirinhos. Vamos, em vez disso, refletir sobre a natureza da própria realidade. E se eu lhe disser que tudo ao seu redor, as estrelas no céu, as árvores lá fora, e até você mesmo, obedece não apenas às leis da física, mas também às leis da informação? E se todo o nosso vasto universo, com todas as suas galáxias e nebulosas, na verdade se comporta como um computador gigantesco e inimaginavelmente complexo? Essa ideia pode soar como algo saído de um filme de ficção científica, mas hoje ela representa uma das hipóteses mais intrigantes na vanguarda da ciência. Nesta palestra, criada especificamente para o seu descanso e sono profundo, vamos entender, de forma calma e sequencial, por que essa ideia tem cativado tanto a mente dos cientistas. Iremos mergulhar em um mundo onde a matéria e a energia cedem o primeiro lugar à informação, e a realidade é composta pelos menores bits. Prepare-se para descobrir por que o universo pode ser o maior programador de todos. Antes de aprofundarmos nas teorias modernas, faremos uma breve viagem ao passado, pois a ideia de um universo computacional não nasceu ontem. As suas raízes estão profundamente fincadas na história do pensamento. Já no século XVII, o grande filósofo e matemático Gottfried Leibniz, um dos criadores do sistema de numeração binária, que move todos os computadores modernos, refletia sobre a possibilidade de a realidade ser descrita por uma linguagem de lógica e símbolos. Ele imaginava uma linguagem universal capaz de expressar qualquer verdade. Mas a ideia realmente ganhou corpo no século XX, com o advento dos primeiros computadores. Um dos pioneiros foi o engenheiro alemão Konrad Zuse. Em 1945, isolado nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, ele começou a ponderar se o próprio universo não seria o resultado de um autômato celular, um sistema computacional simples. Zuse chegou a escrever o livro Calculando o Espaço, Rechnender Raum, onde sugeriu que as leis da física poderiam ser apenas a consequência de regras simples, operando em uma grade discreta, ou seja, interrompida. Mas talvez o aforismo mais famoso, aquele que se tornou o lema de todo esse conceito, pertença ao notável físico do século XX, John Archibald Wheeler. Ele resumiu a essência de forma concisa: it from bit. Em tradução livre, isso significa tudo a partir do bit. Wheeler propôs que a informação é a entidade mais fundamental do nosso mundo. Não são as partículas, não são os campos, nem a energia, mas sim a informação, as respostas elementares de sim ou não, 0 ou 1. Cada partícula, cada interação, segundo ele, é uma manifestação da informação. E essa ideia simples, mas profundamente significativa, tornou-se o ponto de partida para toda uma nova área da ciência que exploraremos hoje. Pois bem, vamos começar pela questão mais fundamental de todas. O que há de comum entre o universo e um computador? À primeira vista, a resposta é nada. Um computador é um aparato de silício e metal, construído por nós. O universo é a imensidão cheia de estrelas e galáxias. Mas se olharmos mais a fundo, veremos uma semelhança impressionante nos seus princípios de funcionamento. Um computador, em essência, é uma máquina de processamento de informação. Ele recebe dados de entrada, aplica um conjunto específico de regras, ou seja, um algoritmo, e devolve um resultado. Por exemplo, você carrega na letra A no teclado, o computador recebe o sinal, processa-o de acordo com o algoritmo embutido e exibe o símbolo A no ecrã. Agora, voltemos o olhar para o universo. Ele também, essencialmente, processa informação. O estado do universo num dado momento, por exemplo, a posição e a velocidade de todas as partículas, pode ser considerado os dados de entrada. As leis da física, como a gravitação universal ou as leis da eletrodinâmica, atuam como os algoritmos. Estas leis recebem o estado atual do universo
e calculam como ele estará no momento seguinte. Um planeta move-se na sua órbita não de forma caótica, mas em estrita conformidade com o algoritmo que chamamos de lei da gravidade. A luz propaga-se seguindo regras definidas. As reações químicas ocorrem de maneira previsível. Tudo isto se assemelha a um cálculo gigantesco e ininterrupto. O universo está constantemente a computar o seu próprio futuro com base no seu presente. É esta analogia que fundamenta a hipótese do universo calculador. Os cientistas que defendem este ponto de vista argumentam que se algo se comporta como um computador, processando informação através de algoritmos, então, talvez, no nível mais fundamental, seja um computador. Isto não é apenas uma bela metáfora. É uma tentativa de encontrar uma nova linguagem para descrever a realidade. Uma linguagem de informação e de computação que poderá ser mais profunda e universal do que a linguagem familiar da matéria e da energia. Para começar a entender como o universo poderia ser um computador, precisamos desmistificar um conceito essencial: a própria informação. No dia a dia, pensamos em informação como notícias, conhecimentos, o texto de um livro ou dados num pendrive. Mas na física, essa noção carrega um significado muito mais profundo e fundamental. A informação é o que permite distinguir um estado de outro. Imagine uma moeda. Ela pode cair com a cara para cima ou com a coroa para cima. Esses dois estados são distinguíveis. Portanto, a moeda armazena um bit de informação. O bit é a unidade mínima e essencial de informação. A resposta binária para uma pergunta sim ou não, verdadeiro ou falso, representada por 0 ou 1. Agora, imagine que toda a nossa realidade, no seu nível mais profundo, seja composta por esses bits. Cada partícula elementar, cada quantum de espaço, armazena essencialmente uma certa quantidade de informação sobre suas propriedades: posição, momento, spin e carga. Quando as partículas interagem, elas estão, na verdade, trocando informação. Um processo físico, como a colisão de dois elétrons, pode ser visto como um processo de computação, onde a informação sobre os estados iniciais dos elétrons é convertida na informação dos seus estados finais. Esta ideia de que a informação é primária muda completamente nossa visão de mundo. Historicamente, os físicos consideravam a matéria e a energia como os tijolos fundamentais do universo. A informação era vista apenas como uma característica que descrevia o estado dessa matéria. Mas o conceito do it from bit, ou tudo a partir do bit, inverte essa hierarquia. Ele sugere que a própria matéria e energia são secundárias. Elas são a manifestação, ou o resultado do processamento de algo ainda mais fundamental: a informação. Pense num personagem de videogame. Ele é composto por pixels na tela, mas na essência não passa de um conjunto de zeros e uns na memória do computador. Para o personagem, os pixels são a realidade. Para nós, é apenas a visualização de dados. Da mesma forma, nosso universo pode ser apenas a representação colossal de um código fundamental de informação. Se pensarmos no universo como um computador, ele precisa ser ou analógico ou digital. Mas qual é exatamente a diferença entre eles? Um computador analógico trabalha com grandezas contínuas. Imagine, por exemplo, os antigos discos de vinil. A trilha sonora neles é uma linha ininterrupta que reproduz fielmente o formato da onda sonora. Ou então, uma ampulheta, onde a areia flui em um jato constante. A física clássica, aquela de Newton e Einstein, é, na sua essência, analógica. Ela assume que o espaço, o tempo e a energia podem assumir qualquer valor, por mais fracionário que seja. Entre dois pontos quaisquer no espaço, sempre é possível encontrar um terceiro. E entre dois instantes no tempo, sempre haverá outro. Já o computador digital, em contraste, lida com valores discretos, ou seja, descontínuos. Ele opera apenas com zeros e uns.
Qualquer informação nele, seja música, imagem ou texto, é no fim das contas decomposta em um número finito de bits elementares. A imagem que você vê no monitor é formada por uma quantidade limitada de pixels, cada um com uma cor definida. Um arquivo de música é composto por um número finito de samples, ou amostras, que descrevem o volume do som em momentos específicos. Então, como é o nosso universo? Por muito tempo, a crença dominante era que ele era, sim, analógico. Mas no início do século XX, houve uma revolução, o surgimento da mecânica quântica, e ela trouxe consigo a ideia da descontinuidade. Descobriu-se que, no nível mais fundamental, muitas grandezas físicas não podem ser contínuas. Elas existem apenas na forma de porções separadas, ou quanta. Por exemplo, a energia da luz é emitida e absorvida apenas em quantidades específicas. Os fótons, um elétron em um átomo, só pode ocupar níveis de energia definidos, como degraus em uma escada, e não pode existir no espaço entre eles. Essa descoberta foi o primeiro e o mais forte argumento a favor da tese de que, em seu nível mais profundo, nosso universo pode ser digital. Se a energia é quantizada, por que o espaço e o tempo também não seriam? Essa ideia está na base da concepção da física digital. A ideia de que o espaço e o tempo podem não ser contínuos, mas sim compostos por minúsculos pixels indivisíveis, é uma das mais fascinantes da física moderna. Se o universo for, de fato, um computador digital, seu monitor precisa ter uma resolução. Isso implica que deve haver um comprimento mínimo possível e um intervalo de tempo mínimo possível. E essas unidades fundamentais realmente existem na física teórica. Elas são chamadas de comprimento de Planck e tempo de Planck. O comprimento de Planck é uma magnitude incrivelmente pequena, cerca de 10 elevado a menos 35 metros. Para ter uma ideia de quão pequeno isso é, imagine um átomo. Agora, visualize todo o universo visível. Pois bem, a relação entre o tamanho de um átomo e o universo é a mesma que existe entre o comprimento de Planck e o tamanho do átomo. Este é o limite fundamental de precisão com que podemos definir a posição de algo. Acredita-se que, em escalas menores, a própria noção de espaço perde o sentido. Da mesma forma, o tempo de Planck é o tempo que a luz leva para percorrer o comprimento de Planck. Isso equivale a aproximadamente 10 elevado a menos 43 segundos. Este é o mais curto instante possível, o tick do processador cósmico. Nenhum processo físico pode ocorrer mais rápido do que isso. Mas, afinal, o que acontece nessas escalas de Planck? Não sabemos ao certo, pois ainda não temos a tecnologia para olhar tão fundo. Contudo, as teorias sugerem que, a esse nível, o espaço-tempo deixa de ser suave. Ele se torna espumoso, granulado, parecendo uma estrutura efervescente de partículas virtuais que surgem e desaparecem constantemente. Ele é, então, formado por esses pixels fundamentais. Se isso for verdade, é uma indicação direta da natureza digital da nossa realidade. Qualquer movimento, qualquer mudança no universo é, na essência, uma simples alternância de estados desses pixels do espaço-tempo, assim como os pixels de um monitor mudam para criar a ilusão de movimento. Agora, vamos abordar uma das ideias mais estranhas e contraintuitivas, mas que se encaixa perfeitamente na noção de um universo computacional: o princípio holográfico. Foi proposto pela primeira vez pelos físicos Gerard T. Hooft e Leonard Susskind, enquanto estudavam buracos negros. A sua essência pode ser resumida da seguinte forma: tudo o que acontece dentro de um certo volume de espaço pode ser totalmente descrito pela informação armazenada na fronteira, ou no limite, desse volume. Imagine um holograma comum, daqueles que vemos em cartões de crédito ou souvenirs. É uma imagem plana, bidimensional, mas, quando olhada do ângulo certo, cria a ilusão perfeita de um objeto tridimensional. Toda a informação sobre o objeto 3D está, de alguma forma,
codificada naquela superfície bidimensional. O princípio holográfico sugere que algo semelhante pode ser válido para todo o nosso universo. Nós percebemos o mundo como tridimensional. Temos comprimento, largura e altura. Mas e se isso for apenas uma ilusão? E se toda a informação sobre o nosso universo 3D estiver, na verdade, gravada numa distante superfície bidimensional que nos cerca, funcionando como um horizonte cósmico gigantesco? Nós, com todas as nossas galáxias, estrelas e planetas, podemos ser apenas a projeção holográfica dessa informação. Esta ideia soa como pura ficção científica, mas tem bases teóricas sólidas, ligadas à física dos buracos negros e à teoria das cordas. Ela, por exemplo, ajuda a resolver alguns paradoxos relacionados à informação que cai dentro de um buraco negro. E o mais importante, ela coloca a informação novamente em primeiro plano. Se toda a nossa realidade é um holograma, a entidade fundamental não é o espaço tridimensional, mas sim a matriz informacional bidimensional que o projeta. Este é outro argumento poderoso de que o universo, em sua essência, funciona como um processador de informação. Os buracos negros são, possivelmente, os objetos mais enigmáticos e extremos de todo o universo. Contudo, sob a ótica da física da informação, eles não são apenas monstros cósmicos, são verdadeiros repositórios e processadores de dados. Vamos entender por quê. De acordo com a teoria clássica, tudo o que atravessa o horizonte de eventos de um buraco negro é perdido para nós, irremediavelmente. O horizonte de eventos é o ponto de não retorno. Nem mesmo a luz consegue escapar dessa fronteira. Parece, à primeira vista, que qualquer informação contida na matéria que cai no buraco, seja um livro ou uma nave estelar inteira, seria simplesmente destruída. No entanto, isto cria um enorme dilema para a física. Uma das leis fundamentais da natureza estabelece que a informação não pode ser destruída. Ela pode mudar de forma, tornar-se inacessível, mas nunca desaparecer sem deixar vestígios. Este paradoxo, conhecido como o paradoxo da informação do buraco negro, atormentou os físicos durante décadas. E a solução proposta, que envolveu mentes como Stephen Hawking, está intrinsecamente ligada ao princípio holográfico. O que se descobriu é que a informação não desaparece de facto dentro do buraco negro. Em vez disso, ela fica como que impressa ou codificada no seu horizonte de eventos. Além disso, foi estabelecido que a quantidade máxima de informação que pode ser contida numa dada região do espaço é proporcional não ao seu volume, como se poderia esperar, mas sim à área da sua superfície. E este limite, conhecido como o limite de Bekenstein, é precisamente atingido pelos buracos negros. O buraco negro é, portanto, o empacotador de informação mais denso permitido pelas leis da natureza. Ele absorve matéria e energia, e toda a informação sobre essa matéria é preservada no seu horizonte de eventos. Posteriormente, através do que se chama radiação Hawking, o buraco negro evapora-se muito lentamente, devolvendo essa informação codificada para o universo. Desta forma, os buracos negros surgem perante nós não como destruidores, mas sim como gigantescos discos rígidos e processadores cósmicos que transformam matéria e energia em pura informação. Se o universo é um computador, qual seria o sistema operacional dele? E qual é o programa que está sendo executado? Uma das respostas mais interessantes para esta questão foi oferecida pelo cientista e empreendedor Stephen Wolfram, no seu livro monumental, Um Novo Tipo de Ciência. Wolfram sugeriu que toda a complexidade que observamos ao nosso redor pode ser fundamentada em regras extremamente simples, semelhantes às que governam os chamados autômatos celulares. Mas o que é um autômato celular? Imagine uma grade, como um tabuleiro de xadrez. Cada célula, ou quadrado, neste tabuleiro, pode estar em alguns estados, por exemplo, ser preta ou branca. Em seguida,
Definimos uma regra muito simples que dita qual será a cor dessa célula na próxima etapa, dependendo da cor das suas vizinhas. Por exemplo, a regra pode ser: se uma célula tiver exatamente um vizinho preto, ela se tornará preta. Caso contrário, será branca. E é só isso. Lançamos este autômato a partir de uma configuração inicial qualquer. E ele começa a evoluir, passo a passo, geração após geração, apenas seguindo essa regra básica. Poderia parecer que regras tão primitivas não seriam capazes de gerar nada de interessante. Mas Wolfram demonstrou que isso não é verdade. Ele investigou uma vasta quantidade desses sistemas e descobriu que mesmo as regras mais elementares são capazes de produzir um comportamento incrivelmente complexo e imprevisível. Alguns autômatos celulares criam padrões ordenados e repetitivos. Outros geram estruturas caóticas e aparentemente aleatórias. E alguns, e isto é o mais espantoso, produzem estruturas que parecem complexas e cheias de significado, assemelhando-se a organismos vivos ou flocos de neve. Eles exibem o chamado comportamento emergente, onde a complexidade surge da simplicidade, sem a necessidade de qualquer planejamento ou projeto complexo. Isto é notavelmente semelhante ao que observamos na natureza. Estruturas complexas, como galáxias, flocos de neve e organismos vivos, resultam da ação de leis físicas relativamente simples. A tese de Stephen Wolfram é que o nosso universo inteiro pode ser, fundamentalmente, um gigantesco autômato celular. O espaço seria uma grade, talvez não regular, mas estruturada como um grafo complexo, e as partículas elementares e suas interações seriam o resultado de um programa fundamental extremamente simples rodando nessa grade. As leis da física que nos parecem tão complexas, como a relatividade geral, a mecânica quântica e o modelo padrão, não são leis fundamentais. Na visão de Wolfram, elas são apenas propriedades emergentes, isto é, que surgem no macronível desse sistema computacional profundo. Pense no clima. Sabemos que ele é baseado em leis de movimento bastante simples das moléculas de ar. Mas prever o comportamento de um furacão, olhando para o movimento de moléculas individuais, é praticamente impossível. O comportamento do furacão é uma propriedade emergente de um sistema imenso. Caio. Da mesma forma, as leis da física podem ser apenas a manifestação macroscópica de um programa universal microscópico em execução. Esta hipótese gera algumas implicações muito interessantes. Primeiro, ela sugere que pode haver um único programa, talvez extremamente curto e simples, que gera toda a complexidade do nosso universo. É a essa programa do universo que Wolfram e sua equipe dedicam sua busca atualmente. Em segundo lugar, ela explica por que certas coisas no mundo nos parecem complexas e imprevisíveis. Wolfram chama esse fenômeno de irredutibilidade computacional. Isso significa que, para descobrir o resultado da operação de um sistema complexo, não há atalho. Não podemos simplesmente calcular o resultado usando uma fórmula. A única maneira de saber o que virá a seguir é simular a operação do sistema passo a passo. E se o nosso universo é um sistema computacionalmente irredutível, isso implica que o seu futuro é, em princípio, imprevisível. Não podemos avançar o tempo. Só podemos vivê-lo, ciclo após ciclo, no processador cósmico. Vamos continuar a desenvolver a analogia do universo como um computador. Qualquer programa, por mais complexo que seja, obedece a regras e restrições internas muito específicas. Por exemplo, num jogo de computador, o personagem não consegue atravessar uma parede, porque o motor do jogo foi programado dessa forma. Existem os chamados invariantes, valores que permanecem sempre constantes. Agora, olhemos para o nosso universo. Nele, também existem leis de conservação fundamentais. As mais conhecidas são a lei da conservação da energia, a lei da conservação do momento linear e a lei da conservação do momento angular. A lei da conservação da energia
afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas se transforma de uma forma para outra. Por exemplo, a energia química numa bateria transforma-se em energia elétrica e depois em luminosa e térmica numa lanterna. Contudo, a quantidade total de energia num sistema fechado permanece constante. Da mesma forma, o momento linear total de um sistema de corpos, ou seja, a sua quantidade de movimento, permanece inalterado se nenhuma força externa atuar sobre ele. Sob a ótica da hipótese do universo computacional, estas leis de conservação ganham uma nova perspectiva. Podemos considerá-las como as regras fundamentais ou os invariantes do programa de computador universal. São as condições que estão inseridas no código da realidade e que jamais podem ser violadas. São elas que garantem a estabilidade e a previsibilidade do nosso mundo. Se a energia não se conservasse, o universo seria um lugar caótico e imprevisível, onde as coisas poderiam surgir ou desaparecer de forma arbitrária. As leis de conservação são, portanto, a garantia de que o cálculo que o universo executa é consistente e lógico. É fascinante notar que, na física, estas leis estão intimamente ligadas às simetrias fundamentais do espaço e do tempo. Por exemplo, a conservação da energia é uma consequência direta de o facto de as leis da física não mudarem com o tempo. E a conservação do momento linear é uma consequência de elas serem idênticas em todos os pontos do espaço. Do ponto de vista da analogia computacional, isso significa que o código do programa do universo é universal e não depende de onde ou de quando ele é executado. Em qualquer computador, existe uma limitação fundamental: a velocidade do seu processador. O processador só consegue executar um número finito de operações por segundo, e simplesmente não há como ele operar mais rápido do que esse limite. Isso estabelece a velocidade máxima com que a informação pode ser processada e transmitida dentro do sistema. Será que existe um limite semelhante na nossa unidade? Sim, e é algo que todos conhecemos: a velocidade da luz no vácuo. De acordo com a teoria da relatividade especial de Einstein, nada que possua massa pode mover-se mais rápido que a luz. Além disso, nenhuma informação, nenhum sinal de causa e efeito pode propagar-se acima dessa velocidade. A velocidade da luz é o limite absoluto de velocidade no universo. Mas por que a luz? Sob a ótica do paradigma da informação, a resposta se torna extremamente elegante. A velocidade da luz não é apenas a velocidade na qual os fótons viajam, é a velocidade fundamental com que a informação se propaga no tecido do espaço-tempo. É, se preferir, a frequência de clock máxima do processador cósmico. Imagine os pixels do espaço-tempo que mencionamos. A informação sobre o estado de um pixel só pode ser transmitida ao pixel vizinho, não instantaneamente, mas em um único tique do relógio universal, equivalente ao tempo de Planck. A velocidade da luz é justamente a razão entre o comprimento de Planck e o tempo de Planck. É a velocidade limite com que o estado da malha universal é atualizado. Este limite tem consequências profundíssimas. Ele define a estrutura da causalidade no nosso mundo. Os eventos só podem influenciar-se mutuamente se um sinal de luz conseguir viajar entre eles a tempo. Isso cria o chamado cone de luz para cada evento, uma região do espaço-tempo que ele pode afetar no futuro e que o poderia ter afetado no passado. Qualquer coisa que esteja fora desse cone não possui relação causal. Dessa forma, o limite absoluto de velocidade que observamos na física pode ser interpretado como uma restrição fundamental na taxa de processamento de informação dentro do nosso universo computacional. Até agora, temos abordado o universo usando como analogia os computadores clássicos, aqueles que operam através de bits, ou seja, zeros e uns. No entanto, na virada dos séculos 20 e 21, emergiu um conceito de processamento de dados muito mais robusto: a computação quântica.
O mais interessante é que o universo da mecânica quântica, dos átomos e partículas elementares, se revelou espantosamente similar ao universo de um computador quântico. Mas qual é a principal diferença? Um bit clássico é estritamente zero, ou o 1. Já o bit quântico, ou qubit, graças ao princípio da superposição, pode ser 0 e 1 simultaneamente, ou qualquer combinação de estados intermediários. É somente no momento da medição que ele decide por um estado específico. Pense em uma moeda girando. Antes de cair, ela é cara e coroa ao mesmo tempo. Essa característica permite aos computadores quânticos processar uma vasta quantidade de informação de forma paralela. Um sistema com poucas dezenas de qubits pode realizar cálculos que seriam completamente inviáveis, até mesmo para os supercomputadores clássicos mais poderosos do planeta. E é aqui que a analogia se torna mais profunda. As partículas elementares do nosso universo se comportam exatamente como qubits. Um elétron, antes de medirmos seu spin, existe na superposição dos estados spin para cima e spin para baixo. Um fóton permanece na superposição de todos os seus caminhos possíveis, até que atinja um detector. No fundo, toda a mecânica quântica nada mais é do que a descrição da evolução dessas superposições. O físico Seth Lloyd calculou que, se considerarmos cada partícula elementar como um mero portador de informação, o universo, desde o Big Bang, já realizou cerca de 10 elevado à potência de 120 operações lógicas elementares. É um número absolutamente colossal. Isso nos leva a uma conclusão surpreendente. Se o universo é de fato um computador, ele não é clássico, mas sim um computador quântico gigantesco. Todos os processos que ocorrem nele, no nível mais fundamental, são, essencialmente, computação quântica. E o mundo clássico que conhecemos, o mundo de posições e velocidades definidas, é apenas o resultado de uma medição ou decoerência, onde a superposição quântica colapsa em um dos seus estados possíveis. Um dos fenômenos mais estranhos e contraintuitivos da mecânica quântica é o emaranhamento quântico. O próprio Einstein o chamou de forma célebre de ação fantasmagórica à distância. A essência é a seguinte: podemos criar um par de partículas, 2 fótons, por exemplo, cujos estados estarão interligados, independentemente da distância que os separa. Por exemplo, podemos emaranhá-los pela polarização, de modo que se a polarização de um fóton for vertical, a do outro se tornará instantaneamente horizontal, e vice-versa. O mais surpreendente é que essa correlação persiste mesmo que as partículas sejam separadas e enviadas para os lados opostos da galáxia. Assim que medimos a polarização do primeiro fóton, descobrimos instantaneamente a polarização do segundo. É como se a informação fosse transmitida de forma imediata, mais rápido que a velocidade da luz. Isso, aparentemente, viola o princípio da causalidade que discutimos. No entanto, na realidade, não há violação. O emaranhamento não permite transmitir informação significativa a uma velocidade superior à da luz. Não podemos forçar o primeiro fóton a assumir o estado desejado para enviar uma mensagem ao segundo. O resultado da medição é sempre aleatório. Nós só tomamos conhecimento dele post facto. Mas então, como podemos explicar essa correlação instantânea? Sob a ótica da hipótese do universo computacional, o emaranhamento pode ser visto como um tipo especial de conexão, uma ligação não local no código da realidade. É como se duas variáveis em um programa de computador estivessem rigidamente ligadas. A alteração de uma se reflete instantaneamente na outra, não importa onde estejam localizadas na memória. Partículas emaranhadas não são duas entidades independentes, mas sim um sistema unificado, descrito por uma única função de onda comum, um único objeto dentro do programa. Para essa conexão, a distância no espaço físico é irrelevante. Isso sugere que a nossa noção intuitiva de espaço, como algo que separa objetos, pode ser incompleta. Em um nível mais profundo e informacional,
Tudo no universo pode estar conectado de forma muito mais íntima do que imaginamos. No mundo quântico, existe mais um grande enigma, o chamado problema da medição. Segundo as equações da mecânica quântica, um sistema quântico, como um elétron, existe em múltiplos estados simultaneamente, numa superposição, até o momento em que é medido. Ele é descrito pela chamada função de onda, que evolui no tempo de forma suave e previsível. Mas assim que tentamos medir uma propriedade desse sistema, como a sua posição, algo estranho acontece. A função de onda instantaneamente colapsa, e o sistema seleciona aleatoriamente um dos estados possíveis. O elétron, que estava espalhado por todo o espaço, de repente se manifesta em um ponto específico. Por que e como ocorre esse colapso? O que há de tão especial no ato da medição? Esta é uma das questões mais profundas e não resolvidas da física. Existem muitas interpretações. Por exemplo, a interpretação de Copenhague simplesmente postula que a medição é um processo fundamental, que não pode ser descrito pelas mesmas equações. Já a interpretação dos muitos mundos sugere que não há colapso, mas que, no momento da medição, o universo se ramifica em múltiplos mundos paralelos, onde cada resultado possível é realizado. Sob a ótica da hipótese computacional, o problema da medição pode ser visto de um novo ângulo. O ato de medir é o momento em que o universo computador precisa calcular e fornecer um resultado concreto. Antes da medição, o sistema está num estado de incerteza, como um conjunto de probabilidades, de forma semelhante a como um computador pode armazenar dados numa distribuição probabilística. A medição é um pedido feito ao sistema que o força a finalizar o cálculo e entregar uma resposta inequívoca. Porque o resultado é aleatório. Talvez isso esteja ligado à irredutibilidade computacional mencionada por Wolfram. Ou talvez o algoritmo do universo incorpore um elemento fundamental de aleatoriedade, uma espécie de gerador de números randômicos. De qualquer forma, essa transição da incerteza quântica para a certeza clássica pode ser encarada como uma etapa crucial do processo computacional que está em constante execução em nossa realidade. Todas estas reflexões sobre o universo ser um computador levam-nos inevitavelmente a uma das ideias mais fascinantes e inquietantes: a hipótese da simulação. Se o nosso universo funciona como um computador, se é regido por algoritmos e composto por bits de informação, não será ele artificial? Não seremos todos personagens numa simulação de computador ultra avançada, executada por uma civilização superior? Esta ideia, popularizada pelo filme Matrix, assenta, na verdade, em fundamentos filosóficos e científicos bastante sólidos. O argumento mais conhecido a seu favor foi formulado pelo filósofo Nick Bostrom. O seu raciocínio, conhecido como o argumento da simulação, baseia-se em 3 pressupostos, ou postulados. O primeiro, é muito provável que as civilizações se extingam antes de alcançarem a maturidade tecnológica necessária para criar simulações de realidade. O segundo, se as civilizações chegarem a essa maturidade, elas, por algum motivo, não têm interesse em executar simulações dos seus antepassados. O terceiro, é quase certo que vivemos numa simulação de computador. Bostrom argumenta que pelo menos uma destas 3 proposições deve ser verdadeira. Se o primeiro e o segundo postulados forem falsos, ou seja, se as civilizações sobrevivem até ao nível tecnológico e gostam de executar simulações, então o número de realidades simuladas e de seres simulados será, com o tempo, incomensuravelmente superior ao número de realidades e seres de base. E se assim for, pela simples lei da probabilidade, é muito mais provável que qualquer observador escolhido ao acaso, como eu ou você, seja simulado do que real. Trata-se de um raciocínio puramente lógico. Não prova que estamos numa simulação, mas demonstra que esta possibilidade deve ser considerada seriamente. As ideias da física digital,
do espaço-tempo pixelizado e das leis da natureza como algoritmos, são todas evidências indiretas que se encaixam perfeitamente no quadro desta hipótese. Para além do argumento puramente filosófico de Nick Bostrom, existem outras considerações, mais ligadas à física, que podem sugerir que, de fato, vivemos numa simulação. Uma delas é o chamado problema do ajuste fino do universo. O ponto central é que as constantes físicas fundamentais, como a constante gravitacional, a carga do elétron e a velocidade da luz, possuem exatamente os valores necessários para a existência de estruturas complexas e, claro, da vida. Se apenas uma dessas constantes fosse ligeiramente diferente, o universo seria completamente outro. Estrelas não queimariam, elementos pesados não se formariam, a química não existiria e, portanto, a vida como a conhecemos seria impossível. Porque o universo está tão perfeitamente ajustado para nós? Há várias explicações. Alguns enxergam nisso a mão de um Criador, outros invocam o princípio antrópico. Observamos este tipo de universo porque, em qualquer outro, não poderíamos ter surgido. Uma terceira hipótese sugere a existência do multiverso, um conjunto infinito de universos com diferentes leis e constantes, e nós simplesmente tivemos sorte de estar em um dos hospitaleiros. Mas a hipótese da simulação oferece outra resposta, surpreendentemente simples. As constantes são tão finamente ajustadas porque foram ajustadas por um programador. Os criadores da simulação selecionaram os parâmetros do seu mundo virtual, de forma que a complexidade pudesse nascer e evoluir. Isso é similar à maneira como um desenvolvedor de jogos ajusta o motor de física para garantir que a jogabilidade seja interessante e fluida. Um argumento adicional é a própria cognoscibilidade do universo. Porque o nosso mundo pode ser tão bem descrito pela linguagem da matemática? Porque nós, seres que evoluíram para sobreviver na savana africana, somos capazes de compreender as leis da mecânica quântica e da cosmologia? Talvez seja porque o próprio universo é fundamentado em princípios matemáticos e lógicos, assim como qualquer programa de computador. Ele foi criado com o objetivo de ser compreensível, pelo menos até um certo limite. Se de fato vivemos numa simulação de computador, a pergunta inevitável é: como podemos provar isso? Será que conseguimos encontrar os bugs no código, as falhas na matriz, que denunciariam a natureza artificial da nossa realidade? Alguns cientistas acreditam que sim. Eles sugerem que procuremos anomalias e inconsistências nos dados de nossos experimentos físicos. Por exemplo, se o nosso espaço-tempo não é uma entidade contínua, mas sim uma grade discreta, como discutimos anteriormente, isso imporia certas limitações aos processos físicos. O físico teórico Silas Bean sugeriu que tal grade levaria à anisotropia, ou seja, a dependência das propriedades em relação à direção. Especificamente, as partículas de altíssima energia, os chamados raios cósmicos, não se moveriam de maneira totalmente uniforme em diferentes direções através dessa grade. O espectro delas deveria ter um limite específico, ligado ao tamanho da célula dessa rede universal. Até o momento, nenhum efeito desse tipo foi detectado, mas a busca continua. Outra ideia é procurar por artefatos ou erros de arredondamento na execução da simulação. Qualquer computador, mesmo o mais potente, tem uma precisão de cálculo limitada. Talvez, em um nível muito sutil, pudéssemos notar que as leis da física não operam com precisão infinita, mas sim com pequenos desvios causados por esses erros. Uma terceira via possível seria buscar por um backdoor, ou por uma mensagem oculta dos criadores. Se a simulação foi construída com algum propósito, talvez seus autores tenham deixado um easter egg, um sinal que pudéssemos encontrar. É claro que tudo isso ainda se resume a hipóteses e especulações. Talvez a simulação seja tão perfeita que sejamos incapazes de distingui-la da realidade base enquanto estivermos dentro dela.
mas a simples possibilidade de tal investigação nos força a olhar para o mundo com outros olhos, transformando cada físico experimental em um detetive em potencial, buscando os rastros do grande programador. Ao explorarmos a fundo a ideia de que o universo é computacional, somos inevitavelmente levados a uma das questões mais profundas e misteriosas: a própria natureza da consciência. O que é a consciência? De onde surge o nosso eu, nossa sensação subjetiva de existir, a capacidade de sentir, pensar e ter experiências? Se tudo à nossa volta, nossos corpos, nossos cérebros, faz parte de um cálculo gigantesco, o que é a nossa consciência nesse esquema? Ela seria também apenas o resultado de uma computação complexa? Essa perspectiva, conhecida como funcionalismo computacional, sugere que a consciência não é uma propriedade inerente a uma matéria viva especial, mas sim o resultado de um tipo específico de processamento de informação. Não importa onde esse processo esteja implementado, se em neurônios biológicos no cérebro ou em transistores de silício num computador, se o sistema executar os cálculos corretos, se for capaz de modelar a si mesmo e ao mundo circundante, a consciência emergirá. Dessa ótica, nossa consciência é uma espécie de sistema operacional de alto nível, rodando sobre o hardware do nosso cérebro. Ela processa fluxos de dados sensoriais, constrói modelos da realidade e toma decisões. Nosso eu é uma propriedade emergente dessa complexa arquitetura informacional. Isso significa que, em princípio, seria possível criar uma inteligência artificial, IA, com uma consciência indistinguível da humana. Mas existe um ponto de vista divergente. Alguns filósofos e cientistas, como Roger Penrose, defendem que a consciência não pode ser reduzida à computação pura. Eles argumentam que há algo não computável no funcionamento do nosso cérebro, algo ligado a sutis processos quânticos dentro dos microtúbulos dos neurônios. Para eles, o pensamento humano, especialmente a intuição e a criatividade, não pode ser simulado num computador comum, nem mesmo num computador quântico. Se estiverem certos, isso coloca em xeque a ideia de que somos meros personagens numa simulação. Talvez a nossa consciência seja exatamente aquilo que nos conecta à realidade base, funcionando como uma ponte entre o universo que pode ser calculado e algo muito maior. Intimamente ligada à questão da consciência está a problemática do livre-arbítrio. Se o universo é um computador gigantesco, regido por leis determinísticas, ou no caso da mecânica quântica, probabilísticas, será que, neste cenário, há espaço para a nossa liberdade de escolha? Ou serão todas as nossas decisões, pensamentos e ações predeterminados pelas condições iniciais do universo e pelos seus algoritmos? Este é um dos mais antigos dilemas filosóficos, que, sob a luz da hipótese computacional, ganha uma nova relevância. Se o universo for um computador clássico, estritamente determinístico, como um relógio, a resposta parece óbvia. O livre-arbítrio não existe. Tudo o que acontece, inclusive o funcionamento do nosso cérebro, é uma consequência inevitável do estado anterior. O futuro já está escrito e poderia, teoricamente, ser calculado, caso conhecêssemos o estado completo do sistema em um dado momento. A nossa sensação de escolha não passa de uma ilusão. Simplesmente não estamos conscientes de todas as causas que nos levam às nossas ações. A mecânica quântica, com a sua aleatoriedade fundamental, parece dar uma aparente abertura para o livre-arbítrio. Se o resultado de uma medição quântica é aleatório, talvez o nosso futuro também não esteja predeterminado. Alguns sugerem que a consciência pode, de alguma forma, influenciar o resultado desses eventos quânticos aleatórios no cérebro, direcionando assim as nossas decisões. No entanto, a maioria dos físicos e filósofos argumenta que a simples aleatoriedade não é equivalente ao livre-arbítrio. Se as nossas decisões são apenas o resultado de um lançamento casual de dados quânticos, isso não nos torna mais livres.
apenas substitui o determinismo rígido por um caos imprevisível. Na perspectiva do modelo de Stephen Wolfram e da sua irredutibilidade computacional, a questão adquire ainda uma nova nuance. Mesmo que um sistema seja totalmente determinístico, o seu comportamento pode ser tão complexo que se torna impossível de prever mais rapidamente do que o próprio desenrolar dos eventos. Nesse sentido, o nosso futuro é aberto e imprevisível na prática, mesmo que seja predeterminado na teoria. É possível que o nosso livre-arbítrio resida precisamente nesta complexidade computacional e na imprevisibilidade inerente ao nosso processo de pensamento. Na teoria da computação, existe um conceito fundamental: a tese de Church-Turing. Ela afirma que qualquer problema que possa ser resolvido por meio de algum algoritmo também pode ser resolvido na chamada máquina de Turing. A máquina de Turing é um modelo computacional abstrato e simples, concebido por Alan Turing. É composta por uma fita infinita, dividida em células, e uma cabeça de leitura, escrita, que se move ao longo dessa fita, lendo e gravando símbolos conforme um conjunto de regras predefinidas. Apesar de sua simplicidade, a máquina de Turing é universal. Isso significa que ela pode simular a operação de qualquer outro computador, desde uma calculadora simples até o supercomputador mais potente que existe. Essencialmente, a tese de Church-Turing define os limites daquilo que é, em princípio, computável. Se o universo for um computador, é natural questionarmos: ele seria uma máquina de Turing? Ele obedece à tese de Church-Turing? A maioria dos cientistas que trabalham no campo da física digital acredita que sim. Eles defendem que todos os processos no universo são algorítmicos e podem ser simulados por um computador universal, embora isso possa exigir uma quantidade inimaginável de tempo e memória. Esta é a chamada tese forte de Church-Turing, aplicada à física. Se essa tese for verdadeira, significa que não existem processos mágicos ou não computáveis na natureza. Tudo, incluindo a evolução da vida e o funcionamento do nosso cérebro, se resume, em última análise, ao processamento de informação seguindo regras bem definidas. No entanto, há também pontos de vista alternativos. Alguns pesquisadores sugerem que o universo pode abrigar a chamada hipercomputação, processos que extrapolam as capacidades de uma máquina de Turing. Por exemplo, eles seriam capazes de resolver problemas que são insolúveis para um computador convencional. Candidatos a tais processos incluem certos aspectos da teoria da relatividade geral, como a possibilidade de viagem no tempo, ou os ainda não totalmente compreendidos efeitos quânticos. Se fosse possível provar a existência da hipercomputação na natureza, isso seria uma revolução. Significaria que o nosso universo é um computador muito mais poderoso do que jamais imaginamos. Vamos retomar a ideia de que o universo é, na verdade, um gigantesco computador quântico. Já mencionamos que as partículas elementares agem como qubits, existindo numa superposição de estados. Mas como exatamente esse cálculo é realizado? Como o universo processa toda essa informação quântica? Uma das visões sobre esse processo é que toda a evolução do universo, desde o Big Bang até os dias atuais, nada mais é do que um gigantesco algoritmo quântico. A equação de Schrödinger e outras equações fundamentais da física quântica descrevem, essencialmente, como a função de onda do universo, ou seja, seu estado quântico completo, se transforma ao longo do tempo. Podemos imaginar isso como a aplicação sequencial de certas operações lógicas quânticas aos qubits que compõem a realidade. A cada intervalo de tempo de Planck, o universo executa mais uma etapa desse cálculo global. O que exatamente o universo está calculando? Talvez ele esteja calculando a si mesmo. Seu objetivo seria simplesmente evoluir em conformidade com suas regras internas. Mas existem hipóteses ainda mais exóticas. Por exemplo, alguns cientistas sugerem que o universo possa estar resolvendo um complexo problema computacional. Nós, com todas as nossas interações,
seríamos apenas um subproduto desse grandioso processamento. É como observar os fluxos de corrente através de bilhões de transistores dentro de um processador executando um programa complexo. As correntes em si não têm um propósito final, mas sua totalidade resolve a tarefa proposta. Outra ideia fascinante é a do darwinismo quântico. Esta teoria sugere que os estados clássicos e estáveis dos objetos que observamos ao nosso redor são o resultado de uma espécie de seleção natural em nível quântico. De toda a variedade de estados quânticos possíveis, apenas aqueles mais resistentes à interação com o meio ambiente conseguem sobreviver. O ambiente está constantemente medindo o sistema, copiando informações sobre ele. E somente os estados mais aptos, aqueles que são mais copiáveis, se tornam a realidade objetiva que percebemos. Assim, nosso mundo clássico emerge do caos quântico, resultado de um processo informacional muito semelhante à evolução darwiniana. Se o universo for um computador, ele deve ter tido um início e, muito provavelmente, terá um fim. O início é o Big Bang. Do ponto de vista da computação, esse foi o exato momento em que o programa foi executado. O estado inicial do universo era incrivelmente simples, quente e denso, com uma entropia extremamente baixa. Podemos imaginar isso como os dados de entrada, inseridos no computador antes do início do processamento. E quanto ao final? De acordo com os modelos cosmológicos atuais, o cenário mais provável é a chamada morte térmica do universo. Devido à sua expansão incessante, o universo ficará cada vez mais frio e vazio. As estrelas se apagarão, a matéria vai se desintegrar e até mesmo os buracos negros evaporarão. No final, restará apenas uma sopa homogênea e fria, composta por partículas elementares e radiação, onde todos os processos terão cessado. A temperatura se tornará uniforme em todos os pontos, atingindo o estado de entropia máxima ou desordem máxima. Da perspectiva da informática, isso marca o fim da computação. O cálculo só é possível quando existe uma diferença, um gradiente, entre um estado ordenado e um desordenado, entre baixa e alta entropia. Essa diferença é o que permite a execução de trabalho e o processamento de informação. Quando todo o sistema entra em equilíbrio, o cálculo para. O computador simplesmente trava no seu estado final. Dessa forma, toda a história do universo, desde o seu início ordenado até o seu fim caótico, pode ser vista como um único e longo processo de cálculo que gasta gradualmente seu recurso inicial, a baixa entropia, para gerar complexidade, estruturas e, em última análise, informação. A morte térmica é o instante em que não sobra mais espaço livre no disco rígido do universo e o processador cessa as operações por falta de energia utilizável. É um final melancólico, mas lógico, para o universo computador. Esse desfecho está em total conformidade com a segunda lei da termodinâmica, que é, essencialmente, a lei sobre o crescimento irreversível da desordem em um sistema fechado. Um dos aspectos mais espantosos do nosso mundo é a sua incrível natureza matemática. Por que é que as leis da natureza são tão bem descritas pela linguagem da matemática? Por que é que fórmulas matemáticas, elegantes e abstratas, concebidas por humanos, conseguem prever com tanta precisão o comportamento de objetos físicos, desde a queda de uma maçã até a fusão de buracos negros? Esta questão tem intrigado cientistas e filósofos ao longo dos séculos. O físico Eugene Wigner até escreveu o famoso ensaio intitulado A Irrazoável Eficácia da Matemática nas Ciências Naturais. A hipótese do universo computacional oferece uma resposta muito direta e lógica a esta pergunta. O universo é tão bem descrito pela matemática porque, na sua essência, ele é uma estrutura matemática. As leis da física não são apenas uma descrição da realidade, elas são a própria realidade. Elas são os algoritmos pelos quais o computador universal opera.
E a matemática é o idioma em que esses algoritmos estão escritos. Nesta visão do mundo, surge outra questão filosófica clássica. A matemática é descoberta ou inventada? Nós encontramos verdades matemáticas que já existem objetivamente, como ideias platônicas, ou criamos nós próprios essas verdades, como se fossem as regras do xadrez? Do ponto de vista do universo computacional, a primeira opção é provavelmente a correta. As estruturas e leis matemáticas existem independentemente de nós. Elas são o assembly, a linguagem de programação básica da nossa realidade. E nós, cientistas físicos, somos como engenheiros de engenharia reversa. Estudamos o funcionamento deste dispositivo complexo, o universo, e tentamos, através do seu comportamento, reconstruir o código-fonte, o programa que o fundamenta. Cada nova lei física descoberta, cada teoria confirmada, é mais uma linha ou função neste código que conseguimos descompilar. Isto explica por que é que, por vezes, investigações puramente matemáticas, que pareciam totalmente divorciadas da realidade, encontram subitamente aplicação na física. Os matemáticos, ao explorarem o mundo das estruturas abstratas, estão, essencialmente, a deparar-se com os mesmos blocos de construção a partir dos quais o código do nosso ou de qualquer outro universo possível pode ser montado. Vemos à nossa volta uma complexidade inacreditável, desde os padrões intrincados de flocos de neve até aos milhares de milhões de neurônios no cérebro humano e aos trilhões de estrelas nas galáxias. Como é que toda esta complexidade pôde surgir a partir de um estado simples e quase homogêneo do universo após o Big Bang? Este processo, conhecido como emergência, é um dos temas centrais da ciência, e a teoria da computação fornece-nos ferramentas poderosas para o compreender. Já mencionamos os autômatos celulares de Stephen Wolfram, que demonstram como regras extremamente simples conseguem gerar um comportamento de uma complexidade surpreendente. Esta é a verdadeira essência da emergência no mundo computacional. A complexidade não está pré-programada no sistema. Não exige um plano complexo ou um projeto pré-definido. Ela surge por si só, como resultado da aplicação repetida de regras simples. Imagine, por exemplo, um bando de pássaros. Cada pássaro segue apenas 3 regras básicas: voar na mesma direção que os vizinhos, manter uma certa distância e evitar colisões. Não há um líder que guie todo o bando, mas é a partir destas interações locais e simples que nasce o comportamento complexo e coordenado de todo o grupo, que se move como um organismo único. Este é um exemplo clássico de um sistema emergente. A teoria da complexidade, que estuda estes sistemas, sugere que o nosso universo pode estar sintonizado de forma a operar no que chamamos a fronteira do caos. É um estado onde o sistema não é nem totalmente ordenado e estático, nem puramente caótico e imprevisível. É precisamente nesta fronteira que surgem as estruturas mais interessantes e complexas, capazes de armazenar e processar informação, bem como de se auto-organizar e adaptar. A vida é, talvez, o exemplo mais claro deste fenômeno. Ela utiliza as leis da física e da química para criar estruturas informacionais cada vez mais complexas, capazes de sobreviver e de se reproduzir. Visto do ponto de vista da computação, a evolução da vida é um algoritmo de pesquisa que explora um vasto espaço de configurações possíveis e encontra aquelas que são mais estáveis e eficientes no processamento de informação e energia. Se o universo for um computador, ele está sujeito a limites fundamentais, assim como os que se aplicam às nossas máquinas. No século XX, o matemático Kurt Gödel provou os seus 2 famosos teoremas da incompletude, que abalaram os alicerces da matemática e da lógica. O primeiro teorema afirma que, em qualquer sistema formal complexo e consistente, como a aritmética, sempre existirão afirmações verdadeiras que, no entanto, são impossíveis de provar ou refutar dentro do próprio sistema. É como se elas estivessem além dos seus limites.
O segundo teorema diz que um sistema assim não pode provar a sua própria consistência. Juntos, estes teoremas impõem um limite fundamental àquilo que podemos demonstrar usando a lógica formal. Mais tarde, Alan Turing demonstrou que existe uma ligação íntima entre demonstrabilidade e computabilidade. Especificamente, ele provou o chamado problema da parada, ou halting problem. Não há um algoritmo geral capaz de determinar, para um programa arbitrário e seus dados de entrada, se ele irá terminar ou se continuará a ser executado indefinidamente. Estes resultados têm profundas implicações filosóficas também para a física, se aceitarmos a hipótese de um universo computacional. Se as leis da física forem um sistema formal, os teoremas de Gödel podem significar que existem verdades físicas sobre o nosso universo que, em princípio, jamais poderemos derivar dessas leis. Ou seja, pode haver fenômenos físicos que são simplesmente indemonstráveis. O problema da parada, por sua vez, pode implicar que nunca conseguiremos criar um preditor universal do futuro. Nunca existirá uma teoria de tudo que nos permita, conhecendo as condições iniciais, prever com 100% de certeza se um dado processo físico irá cessar. Por exemplo, se levará à formação de um buraco negro, ou se continuará eternamente. Estes limites do conhecimento podem não ser apenas um reflexo da nossa imperfeição, mas sim uma propriedade fundamental da natureza computacional da própria realidade. Certamente, é crucial entender que a hipótese do universo computacional, apesar de toda a sua elegância e atratividade, não é uma teoria científica amplamente aceite. É mais um programa de pesquisa, um conjunto de ideias e metáforas que auxilia os cientistas a encarar velhos problemas sob uma nova perspectiva. Esta hipótese também enfrenta críticas sérias e problemas não resolvidos. Um dos principais desafios é a transição do discreto para o contínuo. Apesar dos avanços da mecânica quântica, muitas áreas da física, nomeadamente a teoria da relatividade geral, que descreve a gravidade e a estrutura do espaço-tempo, continuam a basear-se na matemática contínua. Até agora, ninguém conseguiu criar uma teoria totalmente discreta que reproduza com exatidão todas as previsões da teoria de Einstein. A forma exata como a geometria suave que observamos a nível macro emerge dos pixels discretos do espaço-tempo é uma questão em aberto. Além disso, os críticos salientam que a analogia do computador pode ser apenas um caso de antropocentrismo. Temos tendência a explicar o mundo através da tecnologia mais avançada da nossa época. No século XIX, o universo era comparado a um mecanismo de relógio. Hoje, comparamo-lo a um computador. É provável que, no futuro, surja uma nova tecnologia e usemos uma nova metáfora que nos pareça mais adequada. Existem também abordagens alternativas para a criação de uma teoria de tudo que não se baseiam na ideia de computação. Por exemplo, a teoria das cordas postula que os objetos fundamentais não são partículas pontuais, mas sim minúsculas cordas unidimensionais, cujas vibrações percebemos como diferentes tipos de partículas. Outra abordagem, a gravidade quântica em loop, tenta quantificar o próprio espaço-tempo, representando-o como uma rede de laços interconectados. Estas teorias também trabalham com a ideia de descontinuidade ao nível de Planck, mas não dão uma ênfase tão forte à informação e à computação. É bem possível que a teoria final combine elementos de todas estas abordagens. A ciência é um processo, e ainda estamos no início da jornada para compreender a natureza fundamental da realidade. Apesar de toda a complexidade e das críticas, a ideia de que a informação é o bloco de construção fundamental do universo está se tornando cada vez mais dominante na física moderna. Essa abordagem oferece uma linguagem unificadora, capaz de ligar as duas maiores teorias do século XX, a teoria da relatividade geral e a mecânica quântica. Ambas funcionam perfeitamente em seus domínios.
A relatividade descreve a gravidade e o mundo em grande escala, enquanto a mecânica quântica trata do mundo dos átomos e partículas. O problema é que elas são fundamentalmente incompatíveis. Elas utilizam ferramentas matemáticas distintas e oferecem previsões contraditórias quando aplicadas a objetos onde os efeitos quânticos e gravitacionais são igualmente cruciais. Por exemplo, nos buracos negros ou no instante do Big Bang. A busca por uma teoria única de gravidade quântica é a missão central da física teórica atual. E a abordagem baseada na informação pode ser, de fato, a chave para concretizar essa unificação. Já observamos como o estudo da informação nos buracos negros levou ao princípio holográfico, que estabelece uma ligação profunda entre a gravidade e a teoria quântica de campos. Muitos físicos hoje defendem que o próprio espaço-tempo não é fundamental. Ele é, na verdade, um fenômeno emergente, brotando de uma estrutura mais profunda. O emaranhamento da informação quântica. Imagine que o espaço é uma espécie de ilusão, que surge através das correlações e do entrelaçamento entre os qubits, fundamentais da realidade. A geometria do espaço-tempo e a sua curvatura, que é o que percebemos como gravidade, não é mais do que uma manifestação da estrutura dessas conexões informacionais. Nessa nova cosmologia, tanto a relatividade geral quanto a mecânica quântica são vistas como aproximações, ou formas diferentes de descrever essa realidade única, profunda e fundamentalmente quântico-informacional. A busca por essa teoria fundamental é, em última análise, a busca pelo código-fonte do universo. Recuemos um pouco e observemos o panorama geral. Partimos de uma analogia simples. O universo se assemelha a um computador, pois processa informação de acordo com regras bem definidas. Em seguida, percebemos como esta metáfora, aparentemente simplista, encontra sustentação nas mais diversas áreas da física. A ideia do espaço-tempo discreto, ou pixelizado, no nível de Planck. A quantização da energia e de outras grandezas físicas. O princípio holográfico, que sugere que nossa realidade tridimensional pode ser apenas uma projeção de informação vinda de uma superfície bidimensional. Os buracos negros, tidos como os mais eficientes armazenadores e processadores de informação da natureza. As leis de conservação agem como invariantes do programa universal, e a velocidade da luz funciona como a sua frequência de clock máxima. A mecânica quântica, por sua vez, descreve o funcionamento de um computador quântico gigantesco, onde as partículas são os qubits, e o emaranhamento é a conexão não local embutida no código. Mesmo fenômenos complexos, como o surgimento da complexidade e da vida, encontram explicação no escopo da teoria da computação e dos sistemas emergentes. Essa concepção oferece uma visão de mundo unificada e coerente. Ela coloca em primeiro plano não a matéria e a energia, mas uma entidade mais abstrata e possivelmente mais fundamental, a informação. Transforma as leis da física, antes vistas como regras místicas impostas ao universo de fora, em propriedades imanentes do próprio sistema em funcionamento, em seus algoritmos. Ela nos proporciona uma nova linguagem e ferramentas inéditas para investigar os enigmas mais profundos da existência. É claro que isso não significa que tenhamos compreendido tudo. Pelo contrário, essa cosmovisão gera ainda mais perguntas. Mas são boas perguntas. São aquelas que impulsionam a ciência e nos forçam a reavaliar as nossas noções mais básicas sobre o que é a realidade. Chegamos agora à questão final, e talvez a mais complexa de todas. Se o universo é um computador, se a nossa realidade é uma simulação, então, quem apertou o botão iniciar? Quem escreveu o programa? Esta pergunta leva-nos para além dos limites da física, mergulhando-nos no domínio da metafísica e da filosofia. A ciência, por definição, estuda o programa em si, as suas regras, a sua estrutura, o seu comportamento. Ela não consegue olhar para além da tela e ver o programador. Qualquer resposta a esta questão
reside inevitavelmente no campo da fé ou da especulação. Podemos presumir que o programador seja uma civilização superdesenvolvida de uma realidade base, como no argumento de Nick Bostrom. É possível que eles tenham iniciado a nossa simulação para fins de pesquisa, históricos ou até mesmo de entretenimento. Para eles, somos algo como um jogo de computador extremamente complexo ou um experimento científico. Outra possibilidade é que o nosso universo faça parte de uma hierarquia infinita de simulações. Somos simulados por uma civilização que, por sua vez, é simulada por outra, e assim por diante, ad infinitum, ou até se chegar a alguma realidade base fundamental. Uma terceira ideia, mais abstrata, sugere que o universo é um sistema auto-organizado e autocalculável. Não existe um programador externo. Ele próprio gerou as suas leis e a sua estrutura num processo que podemos chamar de seleção natural cosmológica. Talvez existam múltiplos universos, e apenas aqueles cujas leis permitem a existência de complexidade e de observadores é que sobrevivem. Finalmente, esta questão cruza-se inevitavelmente com as visões religiosas e teológicas tradicionais sobre um Criador. A ideia de um Deus programador, que criou o mundo escrevendo o seu código fundamental, parece muito moderna e pode ser bastante apelativa. Em última análise, não temos a resposta, e talvez nunca a tenhamos. Mas a própria pergunta força-nos a refletir sobre o nosso lugar no cosmos e sobre o significado da nossa existência. Somos um produto aleatório de leis cegas da natureza ou parte de um grande desígnio? Seremos nós a realidade fundamental, ou apenas sombras na parede da caverna de Platão, projetadas a partir de um mundo de ordem superior? A nossa longa e calma jornada pela hipótese de que o universo é um computador está a chegar ao fim. Vimos que esta ideia está longe de ser apenas ficção científica. É, na verdade, um paradigma científico sério que funde conceitos da física, da ciência da computação e da filosofia. Ela propõe que olhemos para a realidade através da lente da informação e do processamento de dados. Vamos rever os pontos-chave desta perspectiva. O universo comporta-se como um computador porque processa informação, o estado das partículas, usando algoritmos, que são as leis da física. No nível mais fundamental, o nível de Planck, o espaço e o tempo podem ser discretos ou pixelizados, o que aponta para uma natureza digital subjacente à realidade. A mecânica quântica, com a sua superposição e emaranhamento, faz com que o universo se pareça a um gigantesco computador quântico. O princípio holográfico sugere que a nossa realidade tridimensional pode ser apenas uma projeção de informação armazenada numa fronteira bidimensional. E a hipótese da simulação leva esta lógica ao extremo, propondo que o nosso universo possa ser um programa criado artificialmente. Esta visão de mundo pode parecer fria e mecanicista, pode dar a impressão de que retira o mistério e a magia da nossa existência. Mas, na minha opinião, acontece exatamente o contrário. A consciência de que podemos ser parte de uma computação grandiosa e inimaginavelmente complexa, que se estende por quase 14 bilhões de anos, preenche a nossa existência com um novo e fascinante significado. Isto não diminui em nada a beleza de um pôr do sol ou a complexidade dos sentimentos humanos. Pelo contrário, faz-nos admirar ainda mais a elegância e o poder do programa fundamental, que é capaz de gerar toda esta beleza e complexidade a partir de regras muito simples. Isto transforma-nos de habitantes passivos do universo em seus exploradores ativos, a tentar desvendar o seu código. Em conclusão, é crucial sublinhar que a hipótese do universo computacional é, acima de tudo, uma poderosa ferramenta de pensamento. Ela nos oferece uma nova linguagem para descrever o mundo, uma linguagem que se mostra surpreendentemente eficaz. É possível que, no futuro, essa hipótese seja refutada ou substituída por uma mais sofisticada. Ou, pelo contrário, talvez receba confirmações experimentais e se torne o pilar da física do século XXI.
mas, de qualquer forma, ela já transformou o nosso olhar sobre muitas questões fundamentais. Ela nos obrigou a refletir sobre o que é a informação e qual é o seu papel na estrutura do mundo. Ela demonstrou como a complexidade infinita pode emergir da simplicidade extrema. Apagou as fronteiras entre o físico e o abstrato, entre a matéria e a matemática. E, claro, colocou diante de nós as mais profundas questões existenciais. Quem somos nós? De onde viemos? E qual é a verdadeira natureza da nossa realidade? Esta hipótese é um lembrete de que o universo é muito mais estranho, surpreendente e misterioso do que podemos conceber, e que as maiores descobertas nos aguardam no cruzamento de diferentes disciplinas, ali onde a física se encontra com a ciência da computação e a ciência com a filosofia. Enquanto você se deixa levar pelo sono, permita que estes pensamentos fluam livremente em sua mente. Imagine o universo como um oceano de informação, onde cada onda, cada partícula, é o resultado de um cálculo gigantesco e eterno. E você não é apenas um grão de areia nesse oceano. Você é parte dele. Uma parte que é capaz de tomar consciência e de tentar compreender a grandiosidade e a complexidade de todo este processo. E é nisto, talvez, que resida um dos principais propósitos deste cálculo universal. E aqui estamos nós, no silêncio, a sós com esta ideia fascinante. A ideia de que o tecido da realidade não é feito de matéria, mas sim de informação, de que o espaço à nossa volta possa ser constituído por pixéis invisíveis, e o tempo corra em passos discretos, na escala de Planck. O ponto mais surpreendente desta narrativa é, claro, o princípio holográfico, a noção de que a nossa realidade tridimensional, volumosa e palpável, pode ser apenas uma projeção, um holograma gravado numa distante fronteira bidimensional. Talvez não estejamos a viver dentro do livro, mas apenas na sua capa. Isto subverte completamente toda a nossa compreensão intuitiva do mundo. E, claro, a hipótese da simulação, que nos transforma de mestres do nosso destino em personagens de um programa alheio, obriga-nos a repensar tudo o que considerávamos real. Aliás, a conclusão principal da nossa jornada é simples. Considerar o universo como um computador gigantesco não é apenas um exercício mental. É uma abordagem científica produtiva que já está a ajudar a resolver os enigmas mais complexos da física e talvez um dia nos conduza à teoria de tudo. Obrigado por terem passado este tempo comigo, mergulhando nestas reflexões profundas e tranquilizadoras. Espero que esta palestra vos tenha ajudado a relaxar e a preparar-vos para o sono. Se gostaram desta viagem às profundezas da ciência, por favor, deixem um like e subscrevam o nosso canal para não perderem futuras aulas para dormir. Agora, antes que adormeçam completamente, permitam-me fazer-vos uma pergunta. Escrevam a resposta nos comentários quando acordarem. Se tivessem acesso instantâneo ao código-fonte do nosso universo e pudessem mudar apenas uma linha, uma constante ou uma regra, o que mudariam e por quê? Boa noite e doces sonhos sobre um universo em constante cálculo.